Caríssimo Dom João Santos Cardoso, bispo desta diocese de Bom Jesus da Lapa, prezado Dom Ceslau, bispo emérito de Itabuna, caríssimo Padre Devaldo, reitor deste santuário, em quem saúdo todos os missionários redentoristas, e saúdo também os sacerdotes da Diocese de Lapa e das outras dioceses que vieram participar desta sexta-noite do Novenário do Bom Jesus. Prezados telespectadores da Web TV, prezados radioouvintes das diversas emissoras que transmitem esta novena, queridos romeiros do Bom Jesus, peregrinos, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. A novena da Romaria do Bom Jesus deste ano de 2017, pelas comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida em 717, nas águas do rio Paraíba, São Paulo, na região de Guaratinguetá, e pelos 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, 1917, em Portugal, a novena então impõe que ao lado de Jesus, o bom pastor, reflitamos também sobre Maria, sua querida mãe, aqui invocada sob o título de Senhora da Soledade. Por isso, o tema geral desta romaria menciona Jesus e Maria, com os dois defendemos a vida. A defesa da vida, irmãos e irmãs, é a razão de ser do ministério de Jesus e da colaboração preciosa de sua querida mãe, Nossa Senhora. São João, o evangelista deste dia, resume a vida do bom Jesus assim: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Maria, mãe e rainha, sabemos que é geradora de vida. E uma das figuras bíblicas que podem recordar a mãe de Jesus é a rainha Esther, recordada inclusive no dia da missa de Nossa Mãe Aparecida. E a rainha diz isso: se ganhei as tuas boas graças, ó Rei, se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. A rainha Esther consegue, com a sua beleza, humildade e oração, anular um decreto que o rei tinha escrito autorizando o extermínio do povo judeu. E com a sua oração, o seu jeito carinhoso e a sua coragem, o decreto depois é anulado pelo rei e formulado um novo decreto em termos completamente opostos. Foram assassinados os inimigos do povo judeu e assim a rainha defende a vida de seu povo. Mas, irmãos e irmãs, o tema da defesa da vida se inspira na campanha da Fraternidade 2017, Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, cultivar e guardar a criação. Queremos também neste novenário, conhecendo melhor Jesus e Maria, na condição de seguidores e filhos, aprender a cuidar e guardar com atenção os seres vivos dentro dos seus biomas, que são estruturas fantásticas de vida que nós precisamos cultivar. Irmãos e irmãs, as duas aparições em 200 anos
Fátima e Aparecida, em dois países profundamente ligados entre si, por razões históricas, econômicas e culturais, Brasil e Portugal. Nas duas, Nossa Senhora demonstra a sua maternidade. Primeiro aparece no Brasil, na colônia, em tempos de escravidão e de crise social e econômica. Depois aparece também na metrópole Portugal. Seja ali, seja aqui, as duas manifestações de Nossa Senhora acontecem na periferia, em Guaratinguetá e Fátima. São destinatários principais das aparições 3 pescadores e 3 crianças. As crianças, filhas de pequenos agricultores e criadores de rebanhos, Lúcia, Francisco e Jacinta de Marto, que foram canonizados na última Romaria de Fátima, 13 de maio de 2017, com a presença do Papa Francisco. Irmãos e irmãs, muito se tem escrito sobre Nossa Senhora Aparecida, e um dos principais textos publicados nos últimos anos é aquele de um correspondente da Rede Globo, muito conhecido, Alvarez, que escreveu sobre a Aparecida a partir dos documentos encontrados ali no santuário. E ele diz: quando aquela imagem miúda e quebrada apareceu na rede de 3 pescadores, em 1717, o Brasil estava muito longe de ser o Brasil. Ainda não se jogava futebol. O futebol é de 1950. O Brasil não existia samba nem sambódromo, e as escolas de samba, as escolas são de 1920, o sambódromo de 1984. O Brasil tinha suas araras e seus papagaios, e não tinha a bandeira verde e amarela, não existia o hino nacional, ninguém se orgulhava da mulata. Um Cristo de concreto em tamanho gigante, só 214 anos depois de Aparecida. Aparecida, então, é o grande símbolo nacional. E quando Aparecida começou a ser venerada numa capelinha à beira da estrada, a santa para quem os brasileiros sempre costumavam pedir intercessões junto a Cristo era uma estrangeira, uma Maria da Conceição portuguesa, que tinha tudo para reivindicar o posto da Mãe Negra Aparecida. Continuo citando Rodrigo. O Brasil começava a construir sua identidade e precisava, inclusive, de uma santa. Mas, afinal, por que Aparecida? Porque é uma santa de barro frágil, pequena, quebrada, sem nada do luxo de outras santas maiores, feitas de madeira nobre e pintadas a ouro. Por que a pobrezinha Aparecida conquistaria os corações dos brasileiros? Ele pergunta, por que a popularização da santinha seria o fato de que a santinha foi encontrada naquela estrada tão importante, caminho para o Rio de Janeiro, aquela estrada que fazia parte do caminho do imperador, a estrada que era o ponto de passagem obrigatório por quem circulava ali entre as capitanias de Minas, do Rio de Janeiro e de São Paulo, as mais importantes. Isso contribui para que aquela santinha seja tão importante. Mas ele diz, nada disso teria importante se a Aparecida, naquela imagem, não atendesse à vida, os anseios de vida do povo brasileiro, se não fizesse os milagres que sempre fez. E na oração dos 30 anos, nós dizemos que Aparecida, ela é reconhecida pela sua dimensão materna e pela sua defesa da vida. Para todos, Mãe Aparecida
tendes sido bênção, peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada, corações reconciliados, vida cristã assumida. O Papa Francisco, na missa dos 100 anos de Fátima, disse que os pastorinhos, quando saíram da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, disse: nós temos mãe, e é bonita, temos mãe, foram correndo, dizendo essas coisas, e temos mãe que nos defende, temos mãe que nos ajuda a superar as contrariedades e os sofrimentos dessa vida. A vida, e continua o Papa Francisco, só pode sobreviver graças à generosidade de outra vida. E em Jesus e Maria, nós tivemos sempre muita generosidade, e por isso são defensores da vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, mas esta é a novena do Bom Jesus, e queremos meditar especialmente sobre como o Bom Jesus, como profeta de Nazaré, abre caminhos insondáveis de vida, como fez para o cego e mendigo, cuja passagem do Evangelho nós escutamos neste novenário. Um texto longo, são 41 versículos do capítulo 9 de São João, vimos alguns. Santo Agostinho diz que é uma narração muito longa. Se quiséssemos comentar ponto por ponto, não bastaria um dia inteiro. Mas o milagre foi descrito com sobriedade. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Irmãos e irmãs, não é o doente que pede a cura, é Jesus mesmo que, passando, vê o doente, percebe o seu sofrimento e se detém diante da sua necessidade de salvação. Também os discípulos, nós vimos na demonstração que fizemos aqui, os discípulos viram o cego, mas estavam obcecados pela doutrina tradicional que liga doença e pecado, como muitos de nós ainda fazemos nos tempos de hoje. Diante do mal, nós queremos encontrar uma culpa e um culpado. Jesus tem outra concepção. No Evangelho, o primeiro olhar de Jesus não repousa sobre o pecado, mas sobre o sofrimento que atormenta a pessoa. Diante do homem assinalado pelo limite, pela morte, Jesus não pensa nas eventuais culpas, mas na vontade de Deus que o criou para a vida. Cito o Papa Bento XVI. Para Jesus, não se trata de encontrar uma explicação para o mal, mas de contrastá-lo, de destruí-lo para que ressurja a vida. Os discípulos estavam com ele há tantos anos, mas não tinham compreendido essa perspectiva. O texto, irmãos e irmãs, diz que um cego de nascença, e o repete por 10 vezes. E diz que era um cego, e o repete 5 vezes. Era uma situação sem esperança de cura. O mal era irremediável. Mas o texto repete 7 vezes que aquele homem teve os olhos abertos por Jesus. Era cego desde o nascimento e no final consegue não somente ver fisicamente Jesus, mas perceber a grandeza espiritual do Salvador da humanidade, prostrar-se diante dele e professar a sua fé. Eu creio, Senhor. O cego se torna um apóstolo, um enviado, alguém que anuncia ter encontrado Jesus à luz do mundo, e recuperando a visão, recupera também uma capacidade de difundir vida nova para todas as outras pessoas. Irmãos e irmãs, nós vimos que o gesto de Jesus repete o que Deus fez com Adão na criação. Tomou o pó da terra. A saliva está ligada à boca, ao respiro, à palavra. É o líquido mais pessoal e faz parte da natureza mais profunda de Jesus. Essa saliva que representa a intimidade do Mestre, que é posta, misturada com lama sobre
os olhos daquele homem e ela permite que ele volte a enxergar. Santo Agostinho diz que a saliva é a palavra de Deus. Essa palavra que Deus espalha nos nossos olhos para que eles se iluminem. E depois, mergulhados nas águas do batismo, possamos recuperar a nossa visão e a nossa verdadeira fisionomia e recuperarmos a grandeza da nossa vida. O cego, porque cego, não vê Jesus, mas Jesus, porque é bom, vê o cego, se detém sobre o seu sofrimento e faz o milagre acontecer, defendendo a sua vida plena. Depois de ter sido curado, o cego é submetido, e como vimos na narração de hoje, há um duro interrogatório. Ao redor de si, cria-se uma grande divisão. Até os pais abandonaram o cego, mas ele se atém aos fatos. Eu era cego e agora estou enxergando. Um grande homem, defensor da vida, fez com que a maravilha acontecesse em minha vida. O cego não é nomeado, o texto diz que era um cego de nascença. E isso, irmãos e irmãs, representa a todos nós, que podemos também acreditar em Jesus. O cego, depois que vê, crê e adora, apesar da oposição dos seus adversários e adversários de Jesus. Existe quem não é capaz de enxergar como cego de nascença e quem não quer ver como os fariseus. A cegueira do cego não é culpa sua, mas a dos fariseus e dos adversários de Jesus nasce do pecado, que não quer ver a luz e permanecer no erro. Enquanto o cego desejoso de ver obtém a luz, os videntes, os que veem, que pensam saber tudo sobre Deus e sua lei, se tornam mais cegos. Santo Agostinho, cito de novo, diz que ele tinha os olhos fechados, mas os desejos eram imensos e insondáveis, e por isso encontrou a cura. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia festivo, nesta sexta-noite, nós queremos aprender com Jesus, aprender com o cego, e queremos nos iluminar nesta noite, e queremos recuperar neste novenário toda a grandeza da vida escondida dentro de nós e que Jesus pode recuperá-la. Nós somos, às vezes, muito burocráticos das ideias, nós somos analfabetos do coração. Vemos na televisão, nesses dias, sangue e morte, e talvez ao invés de compaixão, buscamos imediatamente acusações e defesas, no fundo, acusamos todo mundo de que tem pecado, mas muitas vezes nós mesmos não movemos um dedo, como Jesus moveu um dedo e pôs dentro da ferida dos olhos sem luz do cego. Nós muitas vezes temos palavras de acusação e de justificação, teorizamos, mas esquecemos de promover a vida e contrastar o mal para recuperarmos, não é, as dimensões da vida. O Evangelho de hoje nos pede de curar, de conquistar uma nova visão, de adquirir um rosto radiante, e isso que nos oferece Jesus de Nazaré. Falar com Deus como fazemos nesta novena nos torna mais luminosos e nos abre os olhos, e também ficamos banhados pelo resplendor que vem do corpo do bom Jesus. Desde que te conheci, ó Senhor, os raios fulgurantes e poderosos de tua luz iluminaram meus olhos doentes e comecei a ver
uma luz imutável, muito acima de minha vista e de minha inteligência, disse Santo Agostinho diante de Jesus. E nós também o dizemos nesta noite. E concluo, irmãos e irmãs, esta meditação com o hino que a liturgia das horas põe no dia da festa do Bom Jesus, e o faço para lhe agradecer o dom da iluminação e da vida. Jesus, suave memória, nome mais doce que o mel, dá perfeita alegria ao coração do fiel. Nada mais terno se canta, nem pode ouvir-se nos céus, nada mais doce se pensa do que Jesus, homem Deus. Jesus, doçura das mentes, do coração claridade, vós superais todo anseio, fonte de eterna verdade. Ao visitardes os seres, neles reluz a verdade. Do mundo o brilho se apaga e o amor ardente os invade. Dai-nos perdão generoso, conforme inspira o amor. Dai-nos, Jesus, nosso Senhor, a luz do vosso amor e da vossa verdade. Amém. Assim seja. Amém. Assim seja.